Dayana é portadora de uma doença rara no sangue. E além do susto com o diagnóstico, ela foi surpreendida quando soube o valor do tratamento. R$1 milhão. Minha vida era do hospital para casa. Eu passava mais tempo no hospital do que em casa. O remédio é o mais caro comprado pelo SUS até hoje por meio de uma decisão da Justiça. Só que desta vez, o pagamento foi feito com verbas de publicidade do governo. Milhares de sírios já deixaram a terra natal por conta da guerra. Todo dia tem bomba, todo dia tem gente que morreu. Minha criança viu bomba, caiu 3 bombas. Um desespero tão grande que fez com que 4 sírios tentassem embarcar para a Alemanha usando passaportes falsos. E a tentativa deles é uma tentativa desesperada de alguém que está fugindo, de uma situação, está fugindo da morte. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. A gente começa esta edição do Via Legal contando a história da Dayana. A jovem tem uma doença rara no sangue e a única substância capaz de prolongar a vida dela é importada. Custa por ano cerca de R$1 milhão. Sem condições de comprar o remédio, a saída foi pedir na Justiça que o governo fornecesse a medicação. O pedido foi aceito, mas desta vez a sentença trouxe uma determinação diferente. Confira os detalhes na reportagem de Letícia Lagoa. É na casa da sogra, no município de Ferraz de Vasconcelos, que Dayana passa as tardes com a filha recém-nascida. Há 3 anos, a jovem foi diagnosticada com uma doença rara no sangue. Tive que parar com os estudos, tive que parar de trabalhar. Minha vida era do hospital para casa. Eu passava mais tempo no hospital do que em casa. Ela é portadora de uma síndrome que causa anemia crônica, chamada de HPN. HPN é uma sigla que significa hemoglobinuria paroxística noturna, que é uma doença adquirida, que o paciente ele cursa com quadros de anemia hemolítica, ele tem surtos de anemia, pode evoluir com pancitopenia, com aplasia de medula e com quadros de trombose grave. Até 20 anos atrás o tratamento curativo era só com transplante de medula óssea, mas que nos últimos 15, 20 anos surgiram alguns medicamentos que conseguem controlar bem a doença. Um deles é o que tem a substância ativa eculizumab. O remédio ainda não é vendido no Brasil e tem que ser importado. Esse medicamento, que ele é um anticorpo monoclonal do tipo humanizado, ele tem a capacidade de inibir a função desse complemento. Então, com isso você tem um bom controle da doença e o paciente acaba tendo uma vida quase que normal. A jovem de 23 anos conta que começou a receber doses do medicamento e não só conseguiu voltar a ter uma vida normal, como engravidou. Para mim foi uma surpresa, né? Como os médicos falavam que eu não poderia engravidar e de repente eu comecei a passar mal, fui ao hospital e descobri que eu estava grávida. Para mim foi um choque. A gravidez foi seguindo adiante. Teve um dia até que a médica mesmo falou que a minha doença que eu tenho é muito grave e talvez eu não poderia seguir diante com a minha gravidez, né? Sem ter condições de pagar o tratamento, considerado um dos mais caros do mundo, ela recebeu ajuda da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, onde Érica é voluntária. O trabalho que a gente faz hoje, a princípio com o paciente, é a orientação. Quando acontece, que é no caso dos pacientes com doenças raras, que 100% não se tem esse respaldo do governo, somente através da via judicial. O Ministério da Saúde gastou no ano passado mais de 450 milhões de reais só com medicamentos que não têm registro na Anvisa. Isso para cumprir quase 5 mil ordens judiciais. Mas para o tratamento de Dayana, que chega a custar cerca de R$1 milhão por ano, a Justiça Federal encontrou outra solução para não comprometer o orçamento do SUS. Este juiz, que atua em Guarulhos, analisou o caso da jovem. Ele afirma que a paciente já não respondia mais aos remédios fornecidos pelo SUS e deferiu uma liminar para obrigar a União a comprar o medicamento de alto custo, utilizando o orçamento destinado à publicidade do governo. O orçamento do SUS não podia ser mexido para isso, mas que havia uma possibilidade orçamentária num outro lugar,
a gente entendeu que sim, ela teria, como a Constituição garante o direito à saúde e o direito à vida, do qual a saúde é mera decorrência, ela tinha direito sim a ter esse medicamento adquirido pela União, mas não com o orçamento do SUS. A União recorreu. Alegou que a medida, além de ferir regras orçamentárias, não soluciona o problema da segurança e eficácia dos medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou o entendimento de primeira instância. Então, se ainda tem alguma demanda de saúde, e eu vou mais longe, tem alguma demanda de educação no país e tem verba sendo utilizada em outras áreas menos prioritárias, me parece que esse uso deliberado do administrador público numa área menos prioritária é uma violação da Constituição. Ele está violando as prioridades da Constituição ao deixar de atender uma demanda existente de saúde e veicular uma propaganda, uma mera propaganda oficial. Nesse momento, é o que eu falei, a gente olhar o que realmente é importante para a gente, entendeu? Não é só da verba, da publicidade. Publicidade é importante? Deve ser para alguns. Mas é para a maioria da população? Até que ponto? E até que ponto você coloca a saúde, a vida dessas pessoas que estão aqui em risco? Que é isso que a gente está fazendo. A gente está escolhendo. Outro medicamento importado que a Justiça obrigou o Estado a fornecer sem nenhuma interrupção foi o leite-fenil, uma fórmula exclusiva para quem sofre com a fenilcetonúria. Relembre. Matheus foi diagnosticado com fenilcetonúria quando ainda era bebê. A doença consiste em uma alteração genética que não deixa o fígado metabolizar proteínas de origem animal e vegetal. Quem sofre da doença não pode comer alimentos como carnes, ovos, peixes, cereais, batatas e leite. A alternativa é recorrer a uma fórmula especial que fornece os nutrientes necessários à sobrevivência. A fórmula é 75% das necessidades nutricionais. Eu diria que a criança que é interrompida no decorrer do tratamento dela é desastroso. O produto tem que ser ingerido por toda a vida, mas ele é importado e custa caro. Uma lata de meio quilo não sai por menos de R$ 350. Luísa e outras famílias recorrem a instituições como a APAI para conseguir o alimento. Mas nem sempre as mães conseguiam a fórmula. Por isso, procuraram a Defensoria Pública, que pediu na Justiça que a União, o Estado e o município do Rio de Janeiro fossem obrigados a fornecer de forma ininterrupta o composto alimentício aos pacientes. A iniciativa deu certo. O ideal é que a União, o Estado, os municípios possam prestar a contento a essas políticas públicas e, percebendo essas necessidades, implementá-las sem a necessidade do Poder Judiciário. Mas, de fato, nem sempre isso ocorre, né? Viver em meio a bombardeios e ter que deixar a terra natal. Há quase 6 anos, os sírios enfrentam essa situação. E o Brasil é o destino escolhido por muitos refugiados. Mas nem todos enxergam o nosso país como destino final. Na tentativa de fugir da violência, 4 sírios tentaram embarcar para a Alemanha usando passaportes falsos. Um desespero tão grande que foi levado em conta pelos magistrados na hora de decidir o futuro dos estrangeiros. 270 mil mortos. Milhões de pessoas já abandonaram suas casas na Síria desde que a guerra começou, há quase 6 anos. A
Amar é um dos 2.400 sírios que chegaram ao Brasil em busca de refúgio. Todo dia tem bomba, todo dia tem gente que morreu. Minha criança viu bomba, caiu 3 bombas. Aberto meu filho, quando ele 4 anos, ele vai na jardim. Minha filha viu mais ou menos 15 pessoas morreram na rua de escola. Há 2 anos e 7 meses, ele vive com a mulher e os 3 filhos em Brasília. O comerciante conta que os primeiros meses por aqui não foram nada fáceis. Além da cultura e do idioma completamente diferentes, foi preciso encarar o desemprego. Falta trabalho, mas não vontade de trabalhar. Há pouco mais de 1 ano, Amar abriu o próprio negócio. A lanchonete árabe homenageia a cidade onde ele nasceu, Damasco, capital da Síria. E é assim, entre comida e música típica, que Amar tenta superar a saudade de casa. Eu não esqueceu, só eu quero esquecer. Quando eu trabalho, esqueceu. Quando fica sozinho, esse problema. Saudade. Essa foi uma das primeiras palavras que outro refugiado sírio, o Maji, aprendeu por aqui. Aos 27 anos, o gerente da lanchonete de Amar conta que há 6 não vê nenhum parente, a não ser pelas redes sociais. Verdade, eles fugiram para a Turquia. Entrou a Turquia sem a vista. Aí eles pegou um barco para ir para a Europa. Foi muito perigoso. Tem gente que morreu. Há 30 anos, irmã Rosita trabalha em uma organização não governamental que acolhe e orienta refugiados. Nós temos, por exemplo, um guia de orientações sobre trabalho para imigrantes e refugiados. Temos várias atividades que desenvolvemos com o objetivo de contribuir neste universo das migrações e do refúgio. Uma ajuda que acaba garantindo a permanência de muitos refugiados definitivamente no Brasil. Mas há quem chegue ao país apenas como rota de fuga para outro continente. Foi o que fizeram 4 sírios que tentavam imigrar para a Alemanha. Sem visto, decidiram vir ao Brasil com passaportes falsos de nacionalidade turca, comprados e entregues durante o voo. Mas o plano, que incluiu o pagamento de $8.000, não deu certo. Eles foram presos em flagrante no aeroporto de Salvador, na Bahia, no momento do embarque para a Europa. O Ministério Público denunciou os sírios à justiça pelo crime de uso de documento falso. Mas da seção judiciária da Bahia, eles foram absolvidos. O relator do caso entendeu que o objetivo era fugir da guerra e reencontrar parentes que já estavam vivendo legalmente na Alemanha. Diante da decisão, o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E, novamente, a decisão de inocentar os sírios foi mantida. Foi levado em conta o direito à vida de quem foge dos horrores da guerra. E a tentativa deles é uma tentativa desesperada de alguém que está fugindo, né, de uma situação, está fugindo da morte, tentando preservar a vida. Não, na realidade, o que foi o princípio invocado, né, no voto foi justamente esse. De um lado, nós tínhamos o direito à vida, o direito à liberdade, e de outro, a ofensa à fé pública, porque se tratava de crime de uso de documento falso. E no caso aqui, o direito à vida supera e suplanta a objetividade da fé pública. O juiz federal pondera que casos como este devem ser avaliados com muito cuidado. Não se trata aqui de chancelar a prática de crimes. Cada caso tem que ser analisado, né, de forma individualizada e considerando as circunstâncias que norteiam esse caso. O sonho de viver em um lugar seguro, um problema que para este historiador está longe do fim. Fala-se em 4 ou 5 milhões de sírios deslocados, né, sem encontrar refúgio, porque nem o norte da África, nem o próprio Oriente Médio e nem a Europa tem condições de abrigar de forma adequada todos esses milhões, né, de deslocados. Então é uma tragédia humana sem precedentes na região. O
Lago Guaíba, além de ser um ponto de lazer, é a única fonte de abastecimento dos moradores de Porto Alegre. Por isso, a comunidade se preocupa com a extração de minério que acontece por lá. E a atividade é tão frequente que, segundo a população, até o gosto da água já mudou. Por isso, a retirada de areia do Guaíba foi suspensa pela Justiça. Entenda melhor com o repórter Marcelo Magalhães. A 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, é possível encontrar um cenário como esse. Aqui seria a Praia do Pobre, né? Seria isso aí. Aqui lota mesmo. Essa é a Praia do Lami, uma região banhada pelo Lago Guaíba, o principal manancial da capital do Rio Grande do Sul. O problema é que, no verão, toda essa movimentação afeta a qualidade da água de boa parte da cidade. Quando toma banho aqui, sobe aquela areia preta para cima. Aí já incomoda, né? Mais do que um simples ponto de lazer na cidade, o Guaíba também é a única fonte de abastecimento de água dos porto-alegrenses. 1,5 milhão de pessoas dependem desse serviço. E se a gente ampliar para a região metropolitana da capital gaúcha, o Guaíba abastece mais de 4 milhões de residências. Por isso, volta e meia, o lago ganha destaque na comunidade. A preocupação é com a qualidade da água que é fornecida. O motivo estaria ligado à liberação de extração de minério no Guaíba. Carla, presidente da Associação dos Moradores do Lami, entrou com uma ação na Justiça Federal para tentar proibir qualquer atividade de mineração no local. Alterações no gosto da água, alterações no cheiro da água, até mesmo no nosso corpo, quando a gente vinha tomar banho, que a gente já saía do banheiro, saía se coçando todo. Esse geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul explica que a remoção de areia do fundo do lago pode contaminar a água que abastece a região. Se mexermos na sedimentação contaminada com metais pesados, que são contaminantes muito tóxicos à saúde humana, nós estaremos aumentando a já elevada carga tóxica da nossa água. O problema não é novidade. Antes mesmo da abertura do processo na Justiça, o Ministério Público do Estado recomendou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, que não libere novas extrações. A secretária atual, ela ela se manifestou na imprensa no sentido de que ela iria autorizar um projeto piloto de mineração de areia para um empreendedor na região do Lago Guaíba. Foi então que o Ministério Público Estadual entendeu de expedir agora sim uma recomendação, uma notificação recomendatória, trazendo todo esse histórico, todos esses pareceres que nós reunimos ao longo do tempo, demonstrando que, em virtude dos diversos usos que o Lago Guaíba reúne, seria impossível, seria muito temerário emitir um licenciamento sem considerar todos esses usos, sem um zoneamento específico. A presidente da FEPAM, uma das rés na ação, afirma que nenhuma empresa está operando no Guaíba e que a fundação pretende assinar convênio com a URGS para fazer estudos sobre o impacto da retirada de areia do local. A gente já fez uma lista de restrições, aquelas áreas, a forma, a data que não pode realmente ocorrer essa atividade. Depois de uma audiência que reuniu representantes do Estado, União e das empresas mineradoras, a juíza federal que analisa o caso aceitou o pedido dos autores da ação e suspendeu os procedimentos para a retirada de areia no Guaíba. É indiscutível, que o crescimento de Porto Alegre, o crescimento de várias cidades importantes, o crescimento da região metropolitana, se deu em torno do Lago Guaíba, e no Lago Guaíba desemboca rios Sinos, Gravataí, Caius, que estão elencados dentre os 10 rios mais poluídos do país. Então ali eu devo ter coisa que não é, que eu tenho que identificar o que eu tenho lá de contaminante, Então eu tenho que ter muito cuidado. A atividade de mineração fica suspensa até a conclusão do zoneamento ecológico econômico, um estudo que avalia os impactos da extração. O Departamento Nacional de Produção Mineral vai solicitar à juíza que as mineradoras continuem apenas fazendo o trabalho de pesquisa de campo no lago. Essa é a etapa que antecede a extração. O DNPM, nós estamos até nessa presente ação reivindicando junto à juíza
é que a parte de pesquisa evolua, porque nós estamos trazendo mais conhecimento à sociedade. A lavra é uma outra coisa. Pesquisa não tem impacto ambiental, não tem nada. Das 11 empresas mineradoras citadas na ação e procuradas pela reportagem, apenas 2 se manifestaram. Em nota, a Aro Mineração Limitada informa que aguarda a decisão judicial, bem como manifestação do Ministério Público Federal e Estadual. Já o diretor-presidente da Sociedade dos Mineradores de Areia do Rio Jacuí Limitada afirma que a extração no Guaíba é necessária não só para as empresas. A mineração de areia dentro do recurso hídrico, no caso Rio Jacuí ou Guaíba, ela se faz necessária. Ela se faz necessária para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Para a infraestrutura, né, para toda a infraestrutura, saneamento, escolas, hospitais, enfim, estradas, aeroportos, portos. Ninguém é contra o zoneamento. Ninguém. Eu sou a favor, a Esmarge é a favor, as nossas instituições que nos representam são a favor. Só que nós não podemos ficar esperando um zoneamento, exemplo do Jacuí, eternamente. 2 mineradoras recorreram ao TRF4, mas a decisão de suspender qualquer atividade de retirada de areia do Guaíba foi mantida. A nossa obrigação, né, questões ambientais, é buscar a sustentabilidade. Eu tenho que ter um equilíbrio e eu não posso colocar em risco, né, o perigo de colocar em risco coisas caras, que a parte do ambiente é que tem a saúde pública. Não será liberado, porque nós sabemos como é importante a preservação do Lago Guaíba e, em hipótese nenhuma, queremos que conceder uma licença que possa ocasionar qualquer dano, né? Já no Nordeste, as obras para expandir o canal por onde passam os navios criaram consequências ainda mais graves. Os moradores da região do Porto de Suape, que viviam da pesca, viram o sustento desaparecer depois que as dragagens começaram no local. A rede é costurada aos poucos. A mão precisa estar firme para não sair do ponto. Conhecimento que vem de outros tempos. Essa é a história de centenas de pescadores que vivem no município de Cabo de Santo Agostinho, a 40 quilômetros do Recife. Hoje está complicado para nós, que somos da nossa categoria, não temos mais como sobreviver e sustentar nossas famílias da pesca. José Carlos conta que as dificuldades com a falta de peixes na região começaram depois que o Complexo Industrial Portuário de Suape, o maior porto do Nordeste, decidiu fazer algumas dragagens, obras que aumentam a profundidade e permitem o acesso de navios maiores. De acordo com os pescadores, dinamites foram utilizadas para explodir rochas e arrecifes submersos da região, o que teria provocado a morte de muitos peixes, alguns inclusive em risco de extinção. Além disso, espécies que serviam para alimentar a população local também desapareceram. Prejuízo para o meio ambiente e para quem vive da pesca. Hoje as pessoas vivem de comprar peixe em supermercado, de peixe que vem de outros estados, porque o que a gente pesca aqui não dá mais para abastecer a nossa área. O presidente da colônia de pescadores afirma que mais de 400 famílias foram prejudicadas com as obras no Porto de Suape e que os pontos de pesca se tornaram depósito do material dragado do fundo do oceano. Outro problema é a proibição de acesso dos pescadores nas áreas que foram dragadas. Uma área do porto era uma área muito boa de pesca, porque tinha o rio Ipojuca, que desabava muita água no inverno, e saía as comidinhas dos serras e aí a gente infartava de peixe. Sem diálogo com a administração do Porto de Suape, os pescadores denunciaram os danos socioambientais ao Ministério Público Federal. Vieram os peritos de Brasília, do Ministério Público Federal, se encontraram com peritos daqui, alguns deles ligados à própria Universidade Federal de Pernambuco, e a partir daí fizeram várias viagens ali naquela região, apontando que a atividade de dragagem era, sim, a principal causa daqueles danos alegados pelos moradores, né?
Do outro lado, o Porto de Suape afirma que todas as precauções contra possíveis danos ao meio ambiente foram tomadas. São dragagens previstas antecipadamente para o aumento de capacidade, para ampliação da área operacional, feita de forma absolutamente previsível, planejada e com todo o processo de licenciamento e antecipação de possível ocorrência ou possível dano ao meio ambiente. O Ministério Público denunciou o caso à Justiça. A Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, também foi incluída no processo em virtude de uma suposta omissão na vistoria da obra e por não ter exigido todos os estudos necessários. E antes mesmo do julgamento final, o juiz que analisou o caso fez um acordo para que os pescadores não ficassem sem sustento. Durante o curso do processo, o Ministério Público e Suape, com a participação da Colônia dos Pescadores, fizeram um acordo em que foi tratado que durante o trâmite do processo eles receberiam uma cesta básica para a sobrevivência. Depois de analisar as perícias, o juiz condenou o Suape a executar medidas compensatórias que ajudem na recuperação da área. Além disso, 128 famílias vão continuar recebendo cestas básicas e um auxílio financeiro do Porto. Já a Agência Estadual do Meio Ambiente só poderá emitir ou renovar licenças se as ações forem realizadas pela empresa. Para o juiz federal, o desenvolvimento da região precisa conviver em harmonia com a comunidade pesqueira e o meio ambiente. A grande missão de quem trabalha com direito ambiental é saber conciliar, ou seja, permitir o desenvolvimento econômico da região, com os diversos empregos que ele traz, mas também impedir que esse desenvolvimento cause um dano ambiental, que traga grave comprometimento à área e às pessoas que vivem em torno da área. O pescador, ele não quer nada de swap, não. Ele quer simplesmente ter onde trabalhar. E sem o peixe a gente não tem como trabalhar. Como é que a gente vai sustentar a nossa família? O Via Legal chega ao fim, mas semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal. Todas as matérias que você viu aqui estão disponíveis nas nossas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!